Minasan, konnichiwa, David desu. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das dezenas formas de se dizer mas em japonês. Para quem não sabe, tem muitas formas de dizer isso, né? Por exemplo, demo, kedo, keredo, keredomo, kedomo, ga, shikashi, noni, e deve ter algumas outras formas aí que com certeza eu esqueci alguma. E hoje a gente vai falar especificamente sobre noni, que muitas vezes aparece como mas em algumas traduções, mas eu particularmente prefiro usar a expressão apesar de, e já eu vou explicar por quê. Noni pode ser usado exatamente igual a kedo, que também significa mas, só que kedo, por exemplo, ele está só passando uma informação, não tem nenhum sentimento envolvido, né? Você está só contrastando duas coisas. Por exemplo, Kino wa ame datta kedo tanoshikatta. Kino wa ame datta kedo tanoshikatta. Ontem choveu, mas foi divertido. Então você está só passando uma informação e contrastando, né, duas coisas. Então, apesar de ter chovido, foi divertido. Só que o noni tem um sentimento envolvido. Por exemplo, uma quebra de expectativa ou uma decepção. Então, você vai ver como em todos os exemplos que a gente vai usar aqui, tem essa decepção, essa quebra de expectativa envolvida, né? Porque você esperava uma coisa e aconteceu outra. Então, apesar de A, aconteceu B. Então, vamos começar agora já, né, com alguns exemplos. Então, essa primeira frase aqui, ó. Chichi wa se ga takai no ni boku wa hikui. Chichi wa se ga takai no ni boku wa hikui. Então, chichi é o pai, no caso, o meu pai, né? Se ga takai é uma expressão que significa alto. Esse se é de estatura. Então, seria estatura alta, né? Aqui, como a gente não usa essa expressão, estatura alta, então a gente pode encarar só se ga takai como alto. E aí a gente tem a conjunção noni e depois boku wa hikui. Então, olha só, a gente pode separar sempre frases com noni em duas frases, né? Então, a gente tem a primeira frase, chichi wa se ga takai. Então, o meu pai é alto. E depois, boku wa hikui. Eu sou baixo. Então, apesar de meu pai ser alto, eu sou baixo. Meu pai é alto, mas eu sou baixo. Então, tem uma decepção envolvida aqui, né? Então, era para ser de outro jeito, mas é desse jeito. Então, meu pai é alto, então era para eu ser alto também, mas apesar disso, eu sou baixo. Uma outra frase, takusan benkyou shita no ni shiken ni ochita. Takusan benkyou shita no ni shiken ni ochita. Então, takusan é muito, quantidade, né? E benkyou shita é o verbo benkyou suru, que significa estudar, aqui ele está no passado, então estudei muito, essa é a primeira frase que a gente tem aqui, e a segunda frase, a segunda parte da frase depois do noni, shiken ni ochita. Shiken é exame ou prova, e otiru é o verbo para cair, só que ele também pode significar falhar, né? Falhar um exame, ser reprovado. Então, não passei no exame, fui reprovado no exame, falhei no exame. Então, e a gente tem o noni no meio. Apesar de eu ter estudado muito, não passei no exame. Uma outra frase, yakusoku o shita no ni kanojo wa kimasen deshita. Yakusoku o shita no ni kanojo wa kimasen deshita. Yakusoku significa promessa, só que aqui é o verbo yakusoku o suru, que significa prometer. E aqui ele está no passado, né? Yakusoku o shita. Então, fez uma promessa. E a gente tem a segunda parte da frase, kanojo wa kimasen deshita. Kanojo significa ela ou namorada. E aqui a gente tem o verbo kuru, que ele está no passado, negativo. Kimasen deshita. Não veio. Então ela não veio. Apesar de ter prometido, apesar de ter feito uma promessa, ela não veio. Outra frase, kono heya wa itsumo kirei na no ni, kyou wa chirakatteru. Kono heya wa itsumo kirei na no ni, kyou wa chirakatteru. Ou chirakateiru. Então, a primeira parte da frase, kono, que significa este, né? Heya pode significar quarto ou sala. Então, nesse caso eu quero que signifique quarto. Então, esse quarto. Itsumo significa sempre. Kirei pode ser limpo, pode ser bonito ou limpo, né? Então, nesse caso aqui, está se referindo ao quarto, então, limpo. Kirei é um adjetivo do tipo na, por isso a gente tem o na aqui na frente. Então, kono heya wa itsumo kirei, esse quarto está sempre limpo. Kyou wa chirakatteru.
Kyo significa hoje, e esse chirakatteiru é o verbo chirakaru, que significa desorganizado, bagunçado. Então, hoje está desorganizado ou está bagunçado. Então, apesar de este quarto estar sempre limpo, hoje ele está bagunçado ou desorganizado. Tanaka-san wa byouki nano ni shigoto o shite imasu. Tanaka-san wa byouki nano ni shigoto o shite imasu. Então, Tanaka está doente. Byouki. Byouki significa doente. E shigoto suru significa trabalhar. Aqui está no gerúndio, né? Então, está trabalhando. Shigoto shite imasu. Está trabalhando. E aqui a gente tem o noni. Apesar de Tanaka estar doente, ele está trabalhando. E mais uma frase. Kyou wa shukujitsu nano ni hatarakanakereba narimasen. Kyou wa shukujitsu nano ni hatarakanakereba narimasen. Kyou significa hoje. A gente já viu essa palavra aqui, né? Shukujitsu significa feriado. E aqui a gente tem a palavra hatarakanakereba narimasen. Talvez seja um pouquinho difícil de falar no começo, né? Mas se por acaso vocês acharem alguma palavra muito grande para falar em japonês, né, difícil de falar, uma dica é sempre falar ela de trás para frente. Eu costumava treinar isso quando eu comecei a estudar, né? Então você começa, por exemplo, narimasen, narimasen, ba narimasen, reba narimasen, kereba narimasen, nakereba narimasen, kanakereba narimasen, hatarakanakereba narimasen. Assim vai ficando mais fácil. É claro, não precisa falar uma vez só, né, cada parte, mas você pode repetir algumas vezes até ficar mais tranquilo para você falar, e aí você acrescenta um caractere. E assim você consegue treinar pronúncia de palavras mais compridas. Então, apesar de hoje ser feriado, eu tenho que trabalhar. Aqui é o verbo hataraku, e ele está nessa forma, né, de precisar fazer alguma coisa, ter que fazer alguma coisa. Então, apesar de ser feriado, eu tenho que trabalhar. Então, percebam, né, que em todas essas frases aqui, deixa eu colocar a tradução agora, apesar de meu pai ser alto, eu sou baixo. Outra frase, apesar de ter estudado bastante, vou colocar como não passei na prova. Só lembrando que tradução é uma coisa bem particular, né, pessoal? Não tem um jeito certo de traduzir, né? A gente pode traduzir do jeito que quiser, desde que não fuja do contexto, né? Desde que o significado seja o mesmo. Yakusoku shita no ni kanojo wa kimasen deshita. Apesar de ter prometido, ela não veio. Apesar de este quarto, kono heia wa itsumo kirei nano ni kyou wa chirakatteru. Apesar de este quarto estar sempre limpo, hoje ele está desorganizado. Tanaka-san wa byouki nano ni shigoto o shite imasu. Apesar do Tanaka estar doente, ele está trabalhando. E por último, apesar de hoje ser feriado, eu tenho que trabalhar. Eu propositalmente coloquei aqui frases que usam palavras diferentes. Por exemplo, takai. Takai é um adjetivo do tipo i. Aí aqui a gente tem um verbo, benkyou suru, que está no passado, né? Benkyou shita. Aqui a gente tem outro verbo, yakusoku shita, que é o verbo prometer, né? Yakusoku suru, prometer, está no passado também. Kirei. Kirei é um adjetivo do tipo i, ou melhor, um adjetivo do tipo na. Apesar de terminar aqui na escrita em hiragana, ele terminar em i, se você escrever ele em kanji, por exemplo, olha só, kirei, a gente vê que ele não termina em i. Então ele é um adjetivo do tipo na. E aqui um substantivo, byouki, doente. E aqui um outro substantivo, shukujitsu,
Se você analisar todas essas frases aqui, você vai saber como que usa o noni. Então, por exemplo, para adjetivos do tipo i, a gente simplesmente coloca o noni depois do adjetivo. Para verbos, geralmente vai estar no passado, né? Porque você esperava que alguma coisa acontecesse e não aconteceu. Então, para verbos no passado, você simplesmente coloca o noni depois do verbo. Aqui a gente tem outro verbo, né? Para adjetivos do tipo na e para substantivos, como essas três últimas frases aqui, kirena, que é um adjetivo do tipo na, byoki, que é um substantivo, e também shikujitsu, que é outro substantivo, a gente coloca o na antes do noni. Então são essas três possibilidades, né? Para adjetivos do tipo i e para verbos, a gente simplesmente coloca o noni, e para adjetivos do tipo a e substantivos, a gente coloca o na antes do noni. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado bem claro, né? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o like no vídeo e compartilha também o vídeo, né, para outras pessoas. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, que eu tento explicar melhor, mas eu acho que foi bem tranquilo de entender essa questão do noni. Então é isso, até o próximo vídeo e mata né! Eu esperava que, passando uma situação aleatória, ou melhor, uma situação contrastante. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das dezenas... Então vamos já para o